Responda para mim. Você é o tipo de pessoa que passa o dia todo no Pinterest ou no YouTube vendo ideias de decoração, vê casas belíssimas, salas de estar muito bem decoradas, aquelas decorações extraordinárias, e você fica tão feliz, tão animado, com tantas ideias, e você pensa, vou decorar a minha casa. Aí, olha para o lado, olha para o outro, e percebe que não tem como reproduzir o que você viu na internet. E aí você tenta, compra uma decoraçãozinha aqui, outra decoraçãozinha ali, e passado um tempo, parece que a casa ficou mais entulhada, com mais bagunça e menos decorada como você queria. E esse vídeo é uma solução para você. Eu vou te mostrar 3 ideias com passos simples para você decorar a sua casa, ainda hoje, tá? Pode começar hoje, sim. A primeira ideia é essa casa aqui, uma casa de madeira, que eu sei que muitas pessoas que assistem o canal sempre buscam decorações para casas de madeira. E poucas pessoas falam sobre isso. E tem como sim decorar casas de madeira. Tem. Olha aqui nessa foto, nessa imagem. É uma casa de madeira. O piso é cerâmica, um tipo de cerâmica, podemos dizer um pouco antigo. O telhado, o forro é PVC. E as paredes são de mata junta. Eu anotei pontos muito importantes que transformaram esse ambiente desse estado para esse estado. Anotei aqui e vou listar para vocês, porque eu não estou vendo a imagem agora. A limpeza e pintura do teto. Eu sei que muitas pessoas têm o forro de PVC, igualmente aqui em casa. E o forro PVC não tem como pintar. Mas, gente, só uma limpeza muito bem feita, com produtos próprios para isso, já vai transformar o seu ambiente. Se é um forro de madeira ou sua casa de alvenaria e o forro também é de gesso, pinte, faça uma tinta clara, uma tinta que você goste, já vai dar uma diferença enorme. A segunda coisa, manta no sofá com algumas almofadas na paleta de cores da sala. Observe que apenas uma manta em cima do sofá com algumas almofadas na paleta de cores da casa já deu uma diferença. A mesinha de centro, logo à frente do sofá, não reformou a mesinha, nem mesmo lixou. Apenas trocou a decoração. Porque muitas pessoas gostam desse estilo de madeira desgastada. E é isso nessa mesinha. Apenas colocou algumas decorações, tirou a bagunçaiada, colocou um livro, pode colocar uma bíblia, um livro que você gosta, coloca uma bíblia maior ou um livro maior, outro menor em cima, e do lado você pode colocar um vaso com flores. Gente, é simples, não precisa complicar as coisas. Outra coisa, o tapete de sisal, também nas cores da sala, complementando todo o ambiente. Muitas pessoas não gostam da cerâmica, e aí pensam em trocar, até mesmo piso laminado por cima, pensar, vai ficar muito caro, muito difícil. Um tapete, gente, já muda. Observe que a diferença que deu apenas colocando um tapete. Eu achei muito interessante. E o tapete ser de sisal passa uma sensação mais de aconchego. Nessas cores, terracota, bege, marrom, traz uma sensação de natureza, traz a natureza para dentro de casa. Falando na natureza, também temos vasos de planta. Atrás da mesa, do outro lado, próximo à janela, temos provavelmente uma ficus lirata, não sei se é assim que fala. Na cômodazinha tem 2 plantas pendentes, provavelmente vai ser uma jiboia ou uma samambaia, alguma coisa do tipo. Você pode escolher plantas que gostem de ficar dentro de casa. Dá uma pesquisadinha aí, você vai encontrar várias plantas, mas tragam variedades, porque a variedade de planta dentro da casa vai trazer uma sensação muito bacana. É importante ter todos os cuidados, mas apenas colocando plantas na sua casa, você vai ver a diferença que vai dar. A luminária atrás do sofá. Uma luminária com luz quente, luz amarela. Sei que muitas pessoas não gostam de luz amarela e tá tudo bem, a casa é sua, você coloca que você se sente bem. Porém, nessa imagem que eu pedi para gerar, colocou uma luz amarela na luminária, que ficou assim, um espaço de leitura, um espaço de aconchego, de uma conversa bacana. Achei muito legal. Observe a luminária nova que colocamos. A anterior estava muito pequena para aquele ambiente. E
não combinava com a nova paleta de cores da sala. Colocamos ela no terracota, na palha, no estilo mais natural, para trazer mais esse aconchego. A casa de madeira, gente, já é aconchegante por si só, mas nós podemos deixá-la ainda mais aconchegante, colocando objetos que complementem. Porém, isso não te prende, não te segura para você colocar cores. A casa de madeira é muito versátil também. E eu quase não vejo vídeos aqui na internet falando sobre a casa de madeira. E a casa de madeira tem um potencial muito grande. Um detalhe muito simples que eu achei bem legal foi a cestinha com frutas em cima da mesa. Foi algo simples, porém já mudou aquela mesa. No lugar da cesta com frutas, pode colocar um vaso com flores. Coloque uma flor que você tem na sua casa. Pegue aqueles bambu, eu acho que é bambu da sorte. Coloca numa água, num vaso bonito com água. Vai ficar bonito. Toma cuidados de luz e trocar água, mas coloca um vaso com flor, com planta, o que você tiver. Ou frutas. Pode também pegar aqueles bombonier, não sei se é assim que fala, colocar alguns doces, algumas coisas. Mas ter alguma coisinha em cima da mesa fica bacana também. Observe também que a toalha de mesa continuou praticamente a mesma. Apenas tirou um pouco das estampas. Se você deseja ter uma casa mais harmônica, sua cozinha mais harmônica, é interessante evitar muita estampa. Se você quer algo mais aconchegante, algo mais leve, mais minimalista, então evite as estampas. E nesse assunto de minimalista, de ter algo harmonioso, eu já quero acrescentar aqui a respeito da paleta de cores. Muitas pessoas, assim como eu falei no início do vídeo, vão às compras, compram várias coisas. Tudo que acha bonitinho, compra para casa. Aí chega na casa, vai decorar, não fica legal, não fica harmônico, nada combina com nada. Fica umas coisinhas muito pequenininhas, fica umas coisas desproporcional. E a dica que eu deixo para vocês é: escolha uma paleta de cores. Pesquisa na internet, fala, olha, eu gosto de azul. Quero uma paleta de cores nos tons de azul. E aí siga essa paleta de cores. Agora nessa segunda imagem é uma cozinha de alvenaria. Muitas casas aqui no Brasil têm cozinhas praticamente iguais a essa. Já morei em casas que as cozinhas eram praticamente igual a essa. Com a cerâmica até a metade da parede, não vai até o final. Isso não é um problema. E se a sua casa sua cozinha for cerâmica do chão ao teto, e você não gosta da sua cerâmica, não gosta da cor, não gosta da estampa, tem como resolver sem quebrar nada. Tem a tinta, eu não sei o nome certo, mas eu vou colocar, se eu não me engano, é tinta epóxi, própria para cerâmica. Gente, tem uma infinidade de cores, você pode pintar cerâmicas, vai ficar muito bacana e já vai dar uma transformação gigantesca na sua cozinha. Nessa imagem que vocês estão vendo, mudamos a cor da cozinha. Estava no branco, um pouco encardido, colocamos um bege, uma cor de areia, assim, mais puxado para os tons terrosos, para combinar mais com a planta, combinar mais com a luminária, para ficar algo mais bacana. Falando nesses tons terrosos, já podemos falar da luminária também, que é a mesma luminária da imagem anterior. Vê como que podemos usar a criatividade e usar uma luminária em vários ambientes. Aquela da primeira imagem foi usada praticamente próximo à sala de estar. E aqui combina também na cozinha. Não é a mesma luminária, mas tem algumas aparências. Outra coisa, gente, muito bacana, é o tapete embaixo da mesa. E uma dica importante na hora de colocar os tapetes na cozinha, de escolher os tamanhos, é que quando você puxa a cadeira, ainda continuem sobre o tapete. Ou se você acha muito difícil, nossa, mas eu não sei qual é o tamanho. Você pode seguir uma dica que eu anotei aqui, é usar 60 a 70 centímetros sobrando de cada lado, sobrando da mesa, que daí vai dar um espaço bacana para locomover a cadeira e a cadeira ainda ficar em cima do tapete. Outra coisa, o LED acima da torneira da cozinha. Tá vendo esse nichozinho aí, onde tem os temperos? Colocou um LED
logo abaixo dele, que além de trazer um aconchego para a cozinha, ainda ajuda na hora de cozinhar. Eu sei que o problema de muitas pessoas na hora de preparar os alimentos, principalmente ali na pia, é que aquela luz central, nós ficamos na frente dela e fica escuro, principalmente à noite. E aí vai cortar, acaba tendo um pouco de dificuldade para cortar os alimentos. Colocando um LED, pode ser amarelo, pode ser a cor que você se sentir melhor. E colocando o LED em cima, além de deixar o ambiente mais harmônico, mais bonito, vai te ajudar na hora de preparar os alimentos ali na pia. Logo do lado da pia, logo do lado desse nicho, tem um armário e tem uma planta. Essa planta aqui é uma jiboia. Você observa como a planta já deu uma cor no ambiente? Só essa planta aqui, em cima do armário, e as plantinhas na janela, que são temperos que você pode colocar, para ter temperos ali à mão, mais próximo de você, para facilitar na hora da alimentação. Além de melhorar a sua alimentação, deixar a sua cozinha mais prática, ainda vai trazer cor e beleza para ela. E quem falou que não pode colocar quadros na cozinha? Pode, e fica bacana. Olha do lado da janela para você ver. Tem uma composição de quadros. Ali provavelmente é um quadro, são pessoas da família, mas você pode colocar qualquer coisa. Use a sua criatividade, use a sua imaginação. Eu já vi em algumas casas que no balcão da pia, no balcão onde guardam os pratos na cozinha, tem luminárias. E fica muito bacana, aquelas luminárias com cúpula. E fica muito legal também. Traz um ponto de cor, traz um sentimento legal. Gente, nossa casa pode ser o nosso laboratório. Não tenha medo de fazer aquilo que você tem vontade. Estou gravando esse vídeo para você ter uma ideia e você se inspirar com coisas que você pode fazer aí. Mas você pode soltar a sua criatividade e fazer coisas que ninguém fez ainda. O que importa é você se sentir bem na sua casa, se sentir confortável, aconchegante, olhar e falar, bom, esse lugar aqui é minha cara. E muitas vezes, quando nós ousamos na nossa decoração, fazemos aquilo que sentimos, nossa casa tem uma personalidade maior. E se você está sentindo que sua cozinha ou sua casa está muito entulhada, está muito pesada, está muito assim, você fala, nossa, parece que essa casa está me afogando. Sabe o que pode ser? Pode ser o excesso de coisas. Aqui nessa imagem, entre o fogão e a geladeira, tinha uma mesinha com alguns utensílios. Retiramos essa mesinha, retiramos esses utensílios e já deu um ar mais leve para o ambiente. Se você tem coisas que não quer jogar fora, que não quer se desfazer, que não quer doar, coloca nos armários, deixa mais escondidinho ali, para que sua cozinha, a visão que você tenha, sua cozinha ou qualquer lugar da sua casa, seja uma visão mais leve, se esse é o seu objetivo. Porque muitas pessoas optam pelo maximalismo, tem bastante coisa e tá tudo bem, a casa é sua, a personalidade é sua e é muito bacana a gente fazer isso que a gente gosta. E essa dica é legal. Apenas tiramos aquela mesinha e aqueles utensílios já deu uma diferença muito legal na cozinha. E decidi trazer uma sala de apartamento, que eu sei que muitas pessoas que nos acompanham aqui moram em apartamento. Essa sala tem um potencial muito grande e com apenas algumas mudanças já transforma ela. Observe que colocamos novamente aqui um tapete. A dica do tapete é importante porque um tapete muito pequeno vai ficar feio, não vai ficar harmônico. E um tapete muito grande também não vai ficar harmônico. Olhe acima do sofá. Colocamos um quadro grande. Uma dica do quadro é você colocá-lo ou do mesmo tamanho, da mesma largura que o sofá, ou pouca coisa menor ali, não muito pequeno, nem muito grande também. O ideal é ocupar 2/3 da largura do sofá. Falando em quadro, colocamos esse quadro aqui mais orgânico, dessas folhagens com essas cores, para dar uma cor para o ambiente. Porque muitas pessoas não podem investir em tintas, mas você pode trazer as cores nos móveis, nos quadros, novamente também nas plantas, que fica muito bacana. E aqui uma dica, se o ambiente é muito pequeno, muito fechado, é usar quadros com horizontes, quadros com paisagens, que isso inconscientemente vai dar uma impressão que o ambiente é maior. A nossa mente vai entender, nossa, tem continuidade ali, não vai se sentir
tão sufocado. Essa dica eu aprendi no canal que eu vou colocar aqui agora, que eu esqueci o nome. E para trazer cores também para a sua sala, sua cozinha, qualquer ambiente da sua casa, novamente usamos LED. Desta vez usamos o LED atrás do rack. Colocamos um LED na cor amarela, mas você pode colocar a cor que você quiser. Não colocamos aqui, mas pode colocar nessa mesinha, nesse rackzinho, na cômoda, do lado do sofá, pode colocar um abajur com cúpula. Um abajur pode ter tecido dele, da cúpula, pode ser decorado, pode ter alguma estampa ali, com cores, ou algo que converse com a paleta de cores do ambiente. Você pode usar também nos objetos de decoração. Pode colocar alguns objetos com uma cor que esteja na paleta de cores, mas que seja mais forte. Colocarmos algumas cores no ambiente para não ficar muito sóbrio. Fica legal também. Outra coisa, essa sala que nós vemos aqui, ela tem bastante entrada de luz. Isso é muito importante para ambientes pequenos, porque dá uma amplitude maior. E poderíamos colocar uma blackout aqui? Poderia. Só que perderia a entrada de luz, que é importante para o ambiente e também para as plantas que estão próximo à janela. É uma cortina bem leve e é legal quando o vento entra dentro do ambiente e ela traz aquele movimento para o ambiente. E esse movimento traz vida para o ambiente. Olha, essa sala ela tem muitas linhas retas. E para quebrar um pouco essas linhas retas, usamos um espelho redondo, que daí quebra um pouco esse padrão e traz mais aconchego, traz mais harmonia, porque os círculos são mais aconchegantes. Até no designer gráfico, nós chamamos os círculos, essas formas mais orgânicas, de boba, porque são as formas que trazem mais aconchego, que convidam mais ao descanso. Já as linhas retas, pontudas, zigue-zague, essas coisas, chamamos de kick, que são as que fazem mais barulho, que convidam a energia. E usando esse espelho redondo, além de ampliar ainda mais o ambiente, vai trazer esse aconchego que o ambiente merece. E não adianta nada decorarmos a sala e a sacada ficar de qualquer jeito. Aqui usamos plantas. Observa como foi simples dar uma transformação na sacada, colocando algumas plantinhas ali, alguns pontos de cor, que são as plantas, deixando aquela mesinha com um arranjo de flor que fica bacana também, alguma decoração lá, já deu uma diferença também para a sacada, trouxe mais vida. Gente, essas dicas que eu passei para vocês hoje, eu usei para criar as imagens, a inteligência artificial. E se você não sabe, eu tenho um curso onde eu ensino a criar artes com inteligência artificial. Se você tem uma empresa, se você está começando um negócio próprio, e não tem condições de pagar um designer gráfico, ou também você pede para a inteligência artificial gerar as artes e não fica do seu agrado, fica uma coisa muito esquisita, muito diferente do que você esperava, esse curso pode te ajudar. São aulas assim, muito curtinhas, direto ao ponto, não fica enrolando, que te ensina alguns macetezinhos, algumas técnicas que eu uso para você gerar artes melhor para o seu negócio, para a sua empresa. E esses conhecimentos que eu tenho com a inteligência artificial me permitiram criar esse vídeo de hoje, criar as imagens dos ambientes que vocês viram aqui. Nenhuma dessas imagens existe na vida real. São todas geradas pela inteligência artificial. E é muito bacana usarmos ela para nos auxiliar no nosso trabalho. Gente, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado. Principalmente as pessoas que têm casa de madeira e não sabem como decorar. Gente, uma dica legal aqui é na casa de madeira, você observou na primeira imagem que não foi pintada, manteve-se a cor original da madeira. Mas se você quer ainda mais harmonia, ainda mais leveza para o ambiente, pode pintar de branco, um azulzinho bem claro, também pode ousar nas cores, fique à vontade. Use a sua criatividade e faça aquilo que você sente melhor. Eu fico muito feliz em vir aqui gravar para vocês, porque é como se eu estivesse conversando com vocês. E eu gostaria que você comentasse aqui, o que você quer ver no próximo vídeo?
Quais são as ideias que você acha que eu deveria trazer? Fala comigo aqui. Bora conversar, bora trocar um papo legal. E eu te aguardo no próximo vídeo. Fiquem com Deus.